Fala Dev, beleza? Chicão Júnior aqui na área e hoje nós iremos falar sobre um poderoso método utilizado no JavaScript para a construção de cabeçalho de tabela, construção de LI, né, uma lista do nosso HTML. Você pode utilizar para renderizar vários componentes no React, certo? Esse é um dos métodos que praticamente quem trabalha com bastante objeto utiliza no seu dia a dia, certo? E nós estamos falando dele, do Object Keys, certo? Vamos entender o que o Object Keys faz, para que ele serve, né? Modelos práticos de onde eu poderia usar ele e, claro, uma pequena aulinha teórica para a gente começar. Vamos nessa? Bom, Object Keys. Né? Quem é o Object Keys para o JavaScript? O Object Keys é um método que, dado o determinado objeto passado por parâmetro, ele vai te retornar um array de propriedades enumeráveis de um determinado objeto, ok? É só isso. Simples assim. A teoria do Object Keys ela é simples. O que você deve ter em mente é em quais situações eu devo utilizar o Object Keys. São inúmeras as situações. Seja para um cálculo matemático, seja para a montagem de um HTML, ou seja para uma resolução algorítmica que seja. Tá? Basicamente, pessoal, o Object Keys ele vai sempre te retornar um array com os elementos que são strings correspondentes às propriedades do seu objeto. A gente viu na aula passada, se você não assistiu a aula passada, já corre lá no nosso canal, clica lá no último vídeo que a gente lançou sobre o JSON Server, que a gente fala um pouco sobre objeto, né? Mas a gente sabe que um objeto ele só existe em pares de chave e valor, certo? Então, sempre que eu tenho um objeto, eu vou ter um par cuja o que vem do lado esquerdo do meu par é a minha propriedade, a minha chave. E é isso que o Object Keys pega para converter em um array. Toda vida que eu uso Object.keys. Ou seja, eu vou criar um array com aquelas chaves do teu objeto sendo enumeráveis, ou seja, o índice 0 vai ser a primeira chave, o índice 1 vai ser a segunda chave, o índice 2 do teu array vai ser a tua terceira chave, certo? De maneira com que tu possa trabalhar com aquele array de maneira livre, usando um for each, usando um map, um reduce, um sum, todos os métodos aí que são atribuídos ao array. Beleza? Essa é a teoria, é só isso que você precisa saber do Object.keys. Não vamos pensar agora em performance, não vamos pensar em, existe um método que é muito mais rápido do que o Object-Keys. Não vamos pensar em nada disso agora, vamos pôr a mão na prática e vamos ver como é legal e como é fácil utilizar o Object.Keys. Vindo aqui para o nosso arquivo JS, certo? Eu criei um arquivo aqui JS, já coloquei todos os exemplos, certo? Já vou falar sobre cada um e vou explicá-los para vocês. De cara, pessoal, eu estou usando apenas um terminal aqui com o Node instalado para a gente executar o nosso arquivo JavaScript, beleza? Então vamos lá. De início, o que, é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um objeto, como eu falei para vocês, pares de chave e valor, onde as chaves aqui são o A, o B e o C, e os valores atribuídos a elas, 1, 2 e 3. Sempre que eu executo um Object.keys passando esse objeto para dentro, o que o Object-Keys faz, que a gente acabou de ver? Ele me retorna um array, certo? Das propriedades em string que contém no meu objeto, certo? Então, de cara, a gente já pode ver aqui, ó, a saída do nosso array, ó, A, B e C. Ora, se o meu objeto tem a chave A, B e C, quando eu transformar aquilo ali no array, usando o Object.keys, é só aquilo que eu vou ter dentro do meu array. Então perceba que a gente atribuiu aqui uma variável keys, eu criei uma variável keys, atribuí o Object.keys, passando esse objeto por parâmetro para ele, e quando eu dei um console log keys, é isso aqui que ele vai exibir para mim. Ó. Vamos dar um node index.js aqui. Ó. Veja só, A, B e C. Exatamente o que a nossa saída ali no comentário está dizendo. Por quê? Porque é isso que o Object-Keys faz. Entendeu? E daqui a gente já consegue extrair várias ideias. Mas por enquanto, antes da gente olhar para o HTML, vamos continuar aqui com os nossos exemplos, tá? Eu vou dar mais uma subida aqui para pegar esse exemplo aqui. Vou comentar. Vou comentar esse aqui de cima para não dar problema. Veja esse outro exemplo. A gente tem o mesmo objeto, A, B e C, cujos valores é 1, 2 e 3. E eu fiz um for each nesse valor, desse Object.keys passando esse objeto. Por que eu consegui fazer esse for each? Porque toda vida que eu utilizo o Object.keys, eu tenho um array nas minhas mãos. Certo? Eu estou chamando o for each diretamente no Object.keys, mas eu poderia
jogar isso aqui para const e usar a const aqui no lugar do object.keys, não tem problema algum, certo? A gente faz isso aqui só para economizar linhas, né, para encurtar os caminhos aqui e eu não precisar estar gastando a memória com variáveis, certo? Então eu vou deixar diretamente aqui. E o que o método forEach faz? O forEach vem de para cada, ou seja, para cada item no meu array, eu vou interpretar, eu vou executar, eu vou somar, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro da minha função. Isso aqui, se vocês não conseguem perceber visualmente, é uma error function, tá? É como se eu tivesse aqui uma função passando uma propriedade que vai estar ligada diretamente ao item do meu array, e dentro dessa função eu vou fazer alguma coisa, como dar um console.log key. Se eu executar esse código agora, veja só, no primeiro loop eu tenho o valor de A, no segundo loop eu tenho o valor de B, e no terceiro loop eu tenho o valor de C. Por quê? Porque o forEach ele faz exatamente isso. Ele faz um loop, né? Ele itera sobre o meu array para cada item contido nele. Diferente do for, que eu digo, olha, vai de 0 a 10, vai de 0 a 100. O forEach não. Ele já sabe que ele vai partir do primeiro ao último item. Então, se o meu array tiver 3 itens, são 3 voltas. Se o meu array tiver 10, são 10 voltas. E para cada volta, para cada iteração que eu faço dentro do meu array com o forEach, eu consigo pegar o item exatamente que eu estou passando. Certo? Aqui eu chamei de key, por quê? Certo? Vamos dar um plus aqui agora. Ó. Plus, boas práticas. Sempre que você estiver executando um forEach, um map, um filter, um find, qualquer método atribuído a um array, tente passar por parâmetro para dentro daquela função de callback, um parâmetro que faça sentido para você na hora de ler o código. Se eu estou fazendo object.keys, significa que aqui eu vou ter uma key. Se eu estivesse trabalhando numa variável chamada pessoas, e eu usasse essa pessoas.forEach, eu ia passar aqui dentro pessoa, no singular. Por quê? Eu tenho uma lista de pessoas e para cada pessoa, forEach, para cada pessoa eu irei executar alguma coisa. Entendeu? E assim você consegue aprender programação muito mais fácil. Um dos maiores problemas de você aprender programação hoje são os exemplos que você pega com variáveis x, y, z, como esses objetos que a gente está criando aqui, A, B e C. Acaba que dificulta o entendimento. Mas já já a gente vai ter uns exemplos bem mais legíveis, né? Por assim dizer. Então, pessoal, percebam que usar o Object Keys pode facilitar a vida do desenvolvedor para tudo, certo? Ainda mais no mundo de hoje, né, web moderna, que a gente trabalha com APIs para tudo que é lado, certo? Toda vida que eu vou fazer um site, eu vou fazer um site para listar os filmes da Marvel. Eu vou usar a API da Marvel. A API da Marvel vai me devolver um objeto. E eu não sei quais são os itens daquele objeto. Então eu faço um Object Keys no retorno e eu consigo montar o cabeçalho, por exemplo, de um vídeo. Consigo pegar todas as colunas que estão atribuídas àquele vídeo e montar um layout para elas, sem eu estar escrevendo elas manualmente, sabe? Sem eu estar amarrado, porque se amanhã o desenvolvedor da API da Marvel tirar uma coluna daquela, o meu código quebra. Ou o meu código vai ficar com a coluna vazia. Ou se ele adicionar uma coluna a mais, eu vou deixar de estar exibindo essa informação, entendeu? Então, com o Object Keys, você consegue trabalhar todo o retorno do seu JSON, tanto para mais quanto para menos. Se o desenvolvedor tirou, uma coluna vai sumir. Se o desenvolvedor adicionou, uma coluna vai aparecer, sem que você mexa no código. E isso é a maravilha do Object.Keys. Vamos para um outro exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui ó, já é utilizando o Object.Keys para fazer uma validação. No JavaScript, a gente tem um método chamado includes, que a gente usa ele dentro de ifs para validar se alguma coisa está incluída num determinado cenário. Certo? Eu vou colocar aqui um cenário bem simples. Ó. Eu tenho uma variável aqui, letra, que tem A, certo? E eu quero verificar se o meu A, né, se dentro do meu array aqui de B, por exemplo, A, B, C, vamos supor que eu tenho um array aqui de alfabeto, certo? Eu quero verificar se a minha variável letra está inclusa dentro do meu array. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa letra e vai fazer essa letra estar aqui dentro, ele vai vasculhar, certo? Se você nunca trabalhou com estrutura de dados, nunca viu ponteiro, nunca viu ordenação de lista, você provavelmente se você for fazer uma faculdade de ciência de dados ou de ciência da computação, você vai ver isso. Mas é como se ele estivesse trabalhando aqui com ponteiros e eliminação, tá? Ele vai pegar essa letra, vai bater no primeiro índice, certo? E simplesmente se essa letra já estiver inclusa no primeiro índice, ele para de vasculhar, porque ele já achou o ponteiro que ele estava procurando, e ele retorna para a gente o true. Se ele não encontrar no primeiro, ele vai procurar no segundo, no terceiro, no quarto, até ele encontrar esse cara. Se ele não encontrar, ele retorna falso. Olha, o valor da sua letra, que no caso aqui é A, não está contido nesse array.
certo? Se fosse um Z aqui, ó, ele retornaria falso. Como é um A, ele vai retornar true. Só que aqui eu tenho um array fixo. Eu digitei o array. E não é isso que acontece na vida real. Na vida real eu recebo um array aleatório de uma API. Então eu faço geralmente isso daqui, ó. Eu estou validando, ó, foi o que ele fez. Ele pegou object.keys, passou o objeto para dentro. Quem é que esse cara aqui vai me retornar? Ele vai me retornar um array com A, B e C, né? Isso aqui vai retornar um array com A, sempre em string, foi o que a gente viu ali na nossa teoria, B e C, certo? Então aqui, ó, ele está fazendo exatamente isso aqui, ó. E olha a nossa saída aqui. Eu não vou nem rodar o node porque a saída já está aqui, ó, true. Por que é true? Porque dentro do array de A, B e C, possui a letra B. Ou seja, a letra B está incluída neste array aqui. E você pode utilizar isso daqui, pessoal, para... eu vou exibir o nome do personagem. Mas será que o nome, né? Será que a propriedade nome está dentro do array do personagem? Né? Ou eu fiz um get lá para a API do Dragon Ball, me retornou uma série de características do personagem. Será que o nome da mãe do personagem está lá? Sei lá, pô. Entendeu? Será que Mother, né? Name of Mother, você pode testar aí inúmeras possibilidades para saber se aquele objeto existe. E aí, se ele existir, você renderiza ele. Se não, deixa passar, tá ligado? Então o Object Keys ele serve para inúmeras situações. E ele vai te ajudar aí realmente no teu dia a dia, para você parar de estar fazendo for each à toa. Você tá parando de estar montando. Já vi gente montando array dinamicamente ou manualmente, só por conta que não lembrava ou não conseguia utilizar o Object Keys. Então esse cara aqui é muito poderoso e ele te ajuda a sair de muitas situações. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo, mas agora utilizando o map, né? O que o map está fazendo aqui? O map, pessoal, é mais um mecanismo de interação sobre o array, tá? Se você quer um vídeo só sobre funções que podem ser usadas com array, funções de iteração, né? Funções de loop, funções de manipulação de array, deixa no comentário aqui que eu gravo um vídeo só sobre isso, mais breve. Já está na minha pauta para gravar, mas eu acelero o processo, tá bom? Quando eu faço um object_keys.map, eu vou fazer o quê? É basicamente o que o for each faz. Só que o map ele já tem um retorno, um auto return atribuído. Você não precisa retornar nada, nem ficar jogando valores de variável para fora nesse caso aqui, tá? O que foi que ele fez aqui, ó? Object.keys.map. Para cada key, olha só o que ele vai retornar. O objeto, que é esse cara aqui, na posição key. Olha que interessante. Como é que eu posso retornar o valor de um objeto utilizando a notação de um array? Porque isso aqui, pessoal, é dinâmico. Eu estou pegando o valor de uma propriedade do array de maneira dinâmica. Do objeto, perdão. Eu não sei qual é, por exemplo, a chave que ele está passando aqui. Olhando para esse objeto, eu sei que na primeira volta ele vai fazer assim, ó, o objeto, que é esse cara aqui, na posição A. Quem é o valor de objeto na posição A? É 1. Então ele já retorna 1 para cá. Depois ele retorna o 2 e depois ele retorna o 3. No caso do map aqui, sempre vai retornar um array, certo? E aqui é a nossa saída, ó, é um array contendo os valores do nosso objeto. Olha que interessante. Então eu posso usar o Object Keys para mapear os cabeçalhos de uma tabela e eu posso usar o Object Keys para mapear os valores dessa tabela de maneira dinâmica. Com duas linhas de código, praticamente a gente consegue construir um header e um body de uma tabela, sem saber o que vem dentro do objeto. Eu não quero saber o que tem dentro do objeto. Eu vou pegar o retorno da minha API, o meu objeto, e vou renderizar meu HTML. Não preciso saber o que está vindo lá. Isso é muito poderoso, é muito legal, porque você economiza inúmeras linhas de código. Aqui para baixo a gente tem o nosso último métodozinho aqui voltado para algoritmo, né? Voltado aqui para simplificação de código, que é o que? O reduce, que é um método também muito poderoso aí do JavaScript, certo? Ele recebe uma função de callback e o que a gente faz com reduce geralmente, né? A gente geralmente faz operações matemáticas, porque ele é muito rápido para fazer o quê? Ele soma dois valores e ele guarda o valor da soma numa nova variável. Então ele sempre vai fazer o valor atual mais o valor que está guardado em soma. O valor atual mais o valor que está guardado em soma. Então ele executa uma soma muito rápida. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Object.keys de objeto, ou seja, ele passou um array com esses caras aqui, certo? E aí ele chamou o reduce, e o reduce aqui na função de callback, isso aqui mais uma vez, para quem não está entendendo, é uma function, certo? Que vai retornar exatamente isso daqui. O que o reduce vai fazer aqui? Eu vou voltar só para ficar mais bonitinho aqui a escrita. O que o reduce vai fazer aqui? Ó? O reduce vai somar o ACC. O que é o ACC? Por isso que eu digo para você, é difícil saber
difícil interpretar um código vendo uma variável chamada CC, mas aqui, pessoal, é o valor da soma, né? É o apurado da soma, né? É o valor que ele somou e guardou para dentro dessa variável. E quem é aqui? Aqui é exatamente o objeto que a gente está fazendo a nossa interação. Então o Reduce ele também faz uma interação como o map, como o for each, certo? Óbvio que de maneira muito mais performática, porque ele está simplificado para fazer aquilo. Então o que ele vai fazer aqui? Ó? O ACC. Quem é o ACC no início? Zero. Por isso que ele tem esse parâmetro zero aqui. Ó. Porque esse ACC de início ele não existe. Por quê? Porque não foi nenhuma soma feita ainda, é minha primeira volta. Ele vai sempre somar esse cara com o obj, que é esse objeto aqui, na posição key, assim como a gente fez no map aqui dinamicamente. Então, quem é obj na posição key, na primeira volta, é 1. 0 mais 1 é 1. Na próxima volta, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 1 mais 2. Por que 1 mais 2? Porque o objeto na posição key da minha segunda volta tem um valor 2, está aqui ele, ó, e eu vou somar com o ACC que anteriormente recebeu o valor de 1. Então ele vai fazer 1 mais 2, 3. Na terceira volta, ele vai fazer o quê? Objeto na posição key. Quem é o objeto na posição key na terceira volta? É o 3. Mais o apurado da soma. Quem foi a última soma que eu executei? 2. Então, no final das contas, ele vai fazer 1 mais 2 mais 3, que dá igual a 6. Está aqui o resultado. Se a gente der um console logo nesse soma, ele vai fazer isso aí. E, pessoal, isso aqui ele faz soma, multiplicação, divisão, subtração. Você pode usar ele para quebrar texto. Cara, o Reduce você pode usar ele para uma série de coisas. Vamos fazer um vídeo também, tem um negócio legal. Fazer um vídeo só sobre Reduce pra galera, porque eu sei que tem muitos vídeos no YouTube, né? Mas às vezes você tá gostando da minha didática e eu quero trazer tudo que eu uso no meu dia a dia para você, né? E aproveitando aqui essa parte do vídeo, eu queria que você deixasse o like, se inscrevesse, se possível, deixe um comentário, porque quanto mais likes o vídeo tem, mais ele chega para outras pessoas, certo? Vamos fortalecer, senta o dedo no like aí, console.log nessa inscrever aí, hein? Beleza? Agora vamos sair um pouco do JavaScript e vamos para o nosso HTML com JavaScript. Né? A gente vai para um exemplo prático aqui com HTML. Ó. Já deixei também pronto para vocês. Vou tirar aqui o meu JS da tela. E veja só, eu tenho um HTML simples aqui, onde eu tenho uma tabela. Percebam que a minha tabela tem um T-head, certo? Que é o cabeçalho da tabela. E dentro dela eu tenho uma única TR, ó, Table Header. Não tem mais nada na minha tabela. Tem um bar aqui, que eu estou indicando que são os dados da tabela a serem inseridos. E olha o que eu vou fazer aqui no JavaScript. Eu tenho aqui um objeto, data, que tem aqui os dados de João, idade 30, cidade de São Paulo. Vamos supor que você fez a consulta para um banco de dados, né? Fez a consulta para uma API, a API bateu no banco lá e retornou as pessoas. Dessas pessoas você fez um map nelas, ou seja, para cada pessoa eu vou fazer uma linha dessa tabela. Então aqui a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai pegar esse table header nosso lá, ó, que é esse nosso TR, certo? Aqui a gente está utilizando o DOM. Para você que quer estudar React, por favor, estude o DOM. Não pule o conteúdo de DOM, certo? O DOM, pessoal, é uma das coisas mais incríveis que já foram criadas, tá? E o React, ele usa o Virtual DOM. Então, se você entender o que é o DOM, se você entender para que serve, como manipular os elementos com DOM, o seu conhecimento de JavaScript vai dar um salto muito alto. Ah, mas hoje em dia ninguém usa mais o DOM. Estude. Não é porque as pessoas que você segue, o que você vê trabalhando não utiliza, que você possa não ser utilizado. Pode ser que um dia você caia numa empresa com um projeto legado, que é todo utilizando o DOM. E aí, você não vai conseguir dar manutenção. Certo? E tudo começou por aqui. Então, é sempre legal estar estudando o começo das coisas. Então, vamos lá. Eu capturei aqui o meu nó, que tem o ID do TableHead. E agora, olha só. Igual o exemplo que a gente viu. Object.keysData, que é esse cara aqui. Vou fazer um for each. Dentro desse for each, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma TH e vou jogar o valor que está em key para dentro do texto dessa TH. Depois eu vou jogar ela para dentro lá do meu T-header. Ou seja, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai simplesmente vir aqui no meu HTML e fazer isso aqui, ó. Nome, idade, cidade. Né? São essas três propriedades que tem aqui. Nesse caso lá, a gente não tratou letra maiúscula, minúscula nem nada, então a gente vai continuar só com as letras nome, idade e cidade minúsculas. Mas veja só, eu acabei de montar o cabeçalho de uma tabela, sem nem saber, sem nem passar para ele o nome de uma coluna. Está totalmente dinâmico. E eu poderia fazer um outro for each desse, né, só para popular
as linhas, né, e as TRs do meu tbare com isso aqui. Ou poderia usar o map, né, para já retornar as TRs montadas, porque a gente pode escrever HTML no JavaScript. Se você nunca escreveu HTML do JavaScript, você perdeu uma coisa legal aí, que é muito legal você escrever HTML direto no JavaScript, sem ser no JSX do React. Certo? Então, é um exemplo bem prático, bem simples. Se esse meu JSON aqui, amanhã, vier uma propriedade a mais, por exemplo, telefone, contendo aqui qualquer coisa, a minha TR automaticamente vai aparecer aqui telefone. Então, isso aqui, cara, me deixa livre de qualquer problema. O pessoal do back-end criou uma coluna nova lá na API, ó. Vai ter que colocar na tabela. Não precisa, já está lá. É só eles mandarem no JSON que ela vai se formar. Show? O último exemplo aqui que eu tenho um exemplo igual a esse aqui, só que montando uma lista. Ó. A única coisa que muda é que eu estou usando aqui os elementos de UL e LI, certo? Eu tenho a minha UL aqui e para dentro dela eu vou criar a LI, vou pegar o valor do meu objeto, ou seja, aqui eu peguei o key, porque eu quero montar um cabeçalho. Aqui eu estou montando uma lista, então eu preciso pegar o valor. Então, dinamicamente, eu pego o valor aqui, ó. Ou seja, a minha lista vai ter maçã, banana e laranja. Se amanhã adicionar uma coisa nova nela, essa nova coisa vai aparecer lá na minha lista também. Sacou? E agora, pensando no React, né? O que a gente pode usar esse cara no React? Ó? Pessoal, é do mesmo jeito. O React nada mais é do que uma junção disso aqui com isso aqui. Certo? Óbvio que ele tem as propriedades dele, né? Por ser uma biblioteca baseada no JavaScript. Mas veja que interessante aqui, ó. O meu programador, o que é que ele tem costume de fazer? Ele tem costume de criar uma tabela e dentro da tabela montar os elementos dela, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro componentizar a minha tabela para eu poder utilizar os componentes em vários locais diferentes. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei um componente de cabeçalho, table header. Ora, toda tabela tem que ter um table header. Então, para que eu vou estar escrevendo thead, tr, th? Toda vida que eu for criar uma tabela, se eu posso criar um componente e reutilizado ele. Né? Eu vou criar uma tabela nova, eu importo meu componente de theader, passo as propriedades do meu JSON para dentro e ele monta para mim a tabela automaticamente. E aí eu posso passar estilos para dentro desse componente, eu posso passar paginação, posso passar o que eu quiser, posso passar ordenação, quando você clicar lá no componente ordenar para ASCII ou DESC, você pode montar esse componente da sua maneira. Mas aqui, bem simples, ó, eu estou recebendo aqui um objeto data, certo? Eu já estou prevendo que esse cara é um objeto, né? E eu vou fazer um array aqui, ó, vou converter ele no array, object.keysData, vou transformar ele no array só com as propriedades, vou fazer um map e vou passar aqui ó, o th com o valor que está dentro do meu objeto. Chicão, eu percebi que tem uma outra propriedade aí, o index. O index, pessoal, nada mais é do que o índice dentro do meu array. Se eu estou na primeira volta, o índice é 0. Se eu estou na segunda volta, o índice é 1. Terceira volta, o índice é 2. E por que eu tenho que ter esse índice aqui? Porque o React, quando eu tenho um elemento sendo renderizado várias vezes dentro de um loop, eu preciso passar aqui desse elemento, para ele saber que cada elemento é único, certo? Não confunda elemento com componente. Componente é isso aqui tudo. Elemento é isso aqui, ó. Uma TH é um elemento, uma TR é um elemento, uma TRED é um elemento. O componente é a junção de tudo isso. Beleza? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, certo? Foi um vídeo bem rápido. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, compartilhe quantas vezes você puder, curta, não deixe de se inscrever, certo? Eu estou preparando conteúdo para a semana inteira, para a gente estar sempre atualizado, para a gente estar sempre trazendo novidades para vocês. Não deixe de deixar suas dúvidas, os seus pensamentos aqui nos comentários, tá? Se você é programador, se você está com problema aí no seu código, eu estou com uma tarefa aqui da minha empresa e eu estou com um problema. Óbvio que você não vai trazer esse problema, né? Não vai expor esse problema aqui, mas sei lá, manda um e-mail para mim, quem sabe a gente conversa, faz um call, eu te ajudo no teu problema. Depois eu abstraio o teu problema para trazer para a comunidade. Isso é uma coisa também que a gente pode fazer, né? Um dev community aí, uma programação XP, quem sabe? Nada impede, né? Então é isso, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!